Fala pessoal, Seite Kono por aqui em mais um podcast e é uma honra e uma alegria poder estar com vocês, dividindo aquilo que Deus tem depositado nas nossas vidas. Hoje, o tema desse podcast, eu quero falar sobre 7 salas na vida de José. São as 7 salas na vida de José. E aí talvez você está perguntando o que é isso. Eu percebo que na construção da vida de José é aquele que ele foi vendido e ele entra então para casa de Potifar e depois eventualmente ele está na prisão e depois ele chega ao palácio. Eu vejo uma frase que na verdade eu li recentemente e isso mexeu muito comigo, que é a respeito do preparo para nós construirmos aquilo que Deus tem preparado para nós. Agora olha essa frase que interessante. Deus não te leva ao destino que você sonha sem antes te transformar na pessoa que pode sustentá-lo. Então eu vou falar mais uma vez. Deus não te leva ao destino que você tem sonhado sem antes te transformar na pessoa que pode sustentá-lo. Então, isso tem muito a ver com aquilo que eu tenho falado por aqui, eu tenho visto na vida de tantas pessoas, que se eu perguntar, logicamente, todas as pessoas querem chegar em algum lugar. Todas as pessoas têm sonhos, têm destinos proféticos, têm ministério, têm chamado, como é que você quiser chamar. Mas a verdade é que, e até de uma forma muitas vezes negativa, eu tenho percebido que tem pessoas que até chegam em algum lugar, mas eles não se permitem chegar em algum lugar preparados para suportar aquilo que Deus vai entregar na mão. Então, tão importante quanto você chegar em algum lugar, você ser alguém, é você chegar neste lugar pronto, com as estruturas, com a base necessária para conseguir dar continuidade naquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Então eu quero falar de forma muito breve 7 salas que José ele teve que passar na sua vida para ele conseguir construir essa estrutura. Já quero começar na sala número 1, que está lá em Gênesis 37:5, que vai falar, José ele teve um sonho e através daquele sonho, então, ele contou aos seus irmãos. Então, tudo na vida de José começa com a primeira sala. E essa primeira sala é aquilo que eu chamo de pasto. Ele estava ali no pasto, juntamente com seus irmãos trabalhando, e aí então ele tem um sonho. E nesse sonho ele revela aos seus irmãos, onde os seus irmãos estavam se inclinando a ele, seus irmãos estavam praticamente reverenciando a ele. E na verdade nós sabemos que tudo aquilo que ele sonhou era um apontamento profético daquilo que Deus queria fazer através da vida de José. Deus estava levantando José como um grande líder. E ele sonha aquilo. Então a primeira sala que todos nós temos que passar é a sala do pasto. É a sala onde nós vamos começar tudo com um sonho. Olha para mim. Tudo na nossa vida começa com um sonho. E eu quero dizer isso até de forma muito profética, porque talvez hoje você está num lugar, as coisas ainda não estão acontecendo, mas não acontece para ninguém da noite para o dia. Tudo começa com um sonho. E algumas coisas nós aprendemos quando José ele entra nessa primeira sala, que é a sala do pasto, é a sala do sonho. Primeiro, a identidade que nós carregamos sempre vai começar de um lugar onde Deus revela a nós. Deus revela a José através de um sonho. Outra coisa que é muito importante, nós precisamos assumir a identidade que Cristo está colocando nas nossas mãos através do sonho. E eu vejo que existe um erro, na verdade um conflito que algumas pessoas entram quando elas começam a sonhar, é quando elas acham que, melhor, elas confundem a revelação com a aprovação instantânea. Não é porque você começou a sonhar com algo, Deus te deu uma revelação, você começa a entender quem você é no Senhor, que isso vai ser construído da noite para o dia. Da noite para o dia as coisas vão começar a acontecer e elas vão destravar. Na verdade, a primeira sala que você precisa transitar e você precisa entender é a sala onde você simplesmente vai sonhar. O seu papel nessa sala é de fato sonhar. Sonhe grande. Tenha fé, tenha esperança, tenha expectativa. E quando você está sonhando, aí entra a segunda sala na vida de José, que está em Gênesis 37:24. Depois que ele conta o sonho, os irmãos se revoltam com ele e eles vão fazer o quê? Versículo 24. Eles o lançaram na cisterna e a cisterna estava vazia e sem água. Então, a segunda sala é o poço, é a cisterna. Olha que interessante, né? Imagina você tem um sonho de Deus e quando você compartilha o sonho, as pessoas que estão perto de você te jogam dentro de um poço.
Abre um parênteses aqui que é interessante. Por isso eu sempre afirmo isso. Não compartilhe tudo aquilo que Deus te fala com qualquer pessoa. Não fale. Tem muita gente que ela não está apta, ela não está pronta para escutar aquilo que Deus tem te falado. E você tem que tomar cuidado. José, na sua ingenuidade, sai compartilhando. Eu sonhei que eu estava liderando. Eu sonhei que os tribos estavam se curvando. Eu sonhei que as estrelas estavam... Naquele momento, eles ficam cheios de inveja e jogam ele num poço, numa cisterna. A segunda sala que nós estamos sujeitos, e essa sala ela é muito importante para preparação, é a sala da cisterna, ou a do poço. Agora, preste atenção, o que acontece nesse lugar? A palavra até cisterna no original, ela já traz uma explicação para nós, que é buraco, obviamente, ou uma prisão seca, significa no hebraico lugar de impossibilidade. Então, a segunda sala que todos nós estamos sujeitos a passar na preparação para sermos quem devemos ser, é o lugar onde você se encontra sem possibilidades. Deus te deu um sonho e por você se mover em cima desse sonho, você é jogado num lugar onde não tem o que fazer. Não tem o que fazer, pensa, era uma cisterna e não tinha água. Então ele não tinha os alimentos, ele não tinha os nutrientes, ele não tinha como sair, ele não tinha nada. E essa sala é importantíssima para você ser preparado. Por quê? Porque é nesse lugar que Deus vai forjar em você algo chamado fé. É você ter fé quando nada está dizendo que você pode ter fé. É você continuar crendo quando você não vê. Você fala, cara, eu tô morto, não consigo sair daqui. Eu dependo de alguém. E é justamente nesse lugar que a dependência vai ser trabalhada em nós. Outra coisa que eu acho interessante, que é nesse lugar de impossibilidade, que muito da nossa necessidade de aprovação ou a necessidade de cargos é mudado em nós. Porque quando você está num lugar que não tem possibilidade de nada acontecer, você começa a alinhar o seu coração com o coração do Senhor. Então talvez hoje você diz, Eite, eu tenho sonhado e porque eu comecei a me mover pelo sonho, eu fui jogado nessa cisterna. Parabéns, isso faz parte da nossa trajetória, porque é no lugar da impossibilidade que nós vamos começar a ser construídos por dentro. Agora, terceira sala que é importante é quando ele sai dali e ele é vendido como escravo, e a Bíblia então narra que ele entra na casa de Potifar, uma casa já de uma pessoa muito importante, mas ainda não era o destino final. Agora escuta isso daqui, isso aqui é muito legal pra gente. A Bíblia vai dizer em Gênesis 39, versículo 2, que o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo. Gênesis ainda 39, versículo 9, como poderia eu pecar contra Deus? Então, preste atenção, ele é colocado numa casa para trabalhar e naquela casa ele é fiel. Ele sempre vai fazer o seu melhor, ele vai entregar o seu melhor e ele vai continuar em fidelidade a Deus. Agora, isso aqui é crucial para o nosso entendimento. Quando a Bíblia diz que ele foi colocado nessa casa, na casa de Potifar, a casa, ela traz aqui uma conotação no original de um lugar comum. É um lugar que não é extraordinário, é um lugar que não tem muita visibilidade. Por mais que era uma casa de uma pessoa importante, era uma casa, era um lugar comum. Agora, escuta isso aqui. Terceira sala que nós seremos colocados é na casa de Potifar. É o lugar onde Deus começa a nos abençoar, mas é um lugar comum. Agora, a minha pergunta é, será que você consegue ser excelente mesmo que você está num lugar comum? Escute isso daqui, eu tenho visto muitas pessoas que não conseguem atingir o seu potencial máximo porque eles esperam estar no palácio para começar a ser excelente. Eles esperam estar no potencial máximo para começar a ser fiel a Deus. E Deus está falando, não funciona assim. Você precisa passar numa sala onde você vai trabalhar num lugar normal, com pessoas normais, fazendo uma função normal. Você talvez não vai ser o número 1 do mundo. E é nesse lugar que vai ser provado. Será que você consegue fazer bem feito? E escuta isso aqui, porque quando a gente fala, seja fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei, aqui tem duas vertentes que são importantes. A primeira, existe algo de Deus, que Deus ele reconhece e ele honra aqueles que conseguem ser fiéis com poucas coisas na mão. Mas existe também uma explicação natural. Eu, Seite, homem natural, quando eu estou olhando para pessoas que estão à minha volta, eu nunca dou uma posição maior
sem que a pessoa se prove em uma posição menor. Isso é natural, isso não é sobrenatural, isso é natural. Como é que eu vou confiar algo maior na mão de uma pessoa que quando tinha pouco ela não era fiel? Então Deus coloca ele na terceira sala, que é a casa de Potifar, local comum, e a pergunta é, será que você consegue dar o seu melhor, mesmo sendo um lugar normal? Segundo, será que você continua sendo fiel a Deus em uma posição normal? Eu quero perguntar isso. Onde é que você está hoje? Talvez você não está na função no potencial máximo, talvez você não está na sua área financeira no máximo, talvez você não está no status que você poderia chegar de autoridade, talvez você não está no ministério que você tem tantas palavras proféticas colecionadas, mas eu quero te perguntar, será que assim como José, eu e você podemos continuar sendo, primeiro, excelentes em tudo que fazemos, e segundo, será que nós podemos ser fiéis, mesmo que nós temos poucas coisas nas mãos? Quarta sala, nós vamos transicionando, é o momento que ele injustamente é jogado na prisão. A mulher de Potifar acusa José, e José não cede à tentação, mas ele é jogado em uma prisão. Gênesis 39, 21. Que, mais uma vez, o Senhor, porém, estava com ele. Mais uma vez, Deus estava dizendo, eu estou com ele. E ali na prisão, José, ele vai ser esquecido. Ele vai ser esquecido, ele vai ser jogado lá, depois já de ter começado a construir algo, ele é jogado e todo mundo se esquece dele. Então a quarta sala que todos nós vamos passar é a sala que traz uma representação aqui da prisão. E essa sala significa o quê? Essa sala significa um ambiente de silêncio e um ambiente de esquecimento. Pensa numa sala ruim, é quando você cai num lugar onde você é esquecido. Você é jogado lá. Fica aí. Ninguém se lembra de você, você não consegue ter os frutos, você não consegue produzir, você não consegue construir aquilo que Deus colocou na sua mão. E você sabe o que é o mais interessante? Olha isso aqui. Escuta isso aqui, hein? A prisão veio depois da casa de Potifar. Tem muitas pessoas que não conseguem fazer uma equação que como pode eu estou hoje no momento que quando eu olho há um ano atrás eu estava melhor do que eu estou hoje. O que está acontecendo com a minha vida? A nossa vida, a nossa construção, ela não é linear. E é isso que você tem que entender. Porque senão você está falando, cara, o que eu fiz de errado? Eu estava bem, eu estava até ok lá dentro da casa de Potifar. Eu obedeci ao Senhor, dando um passo, e o momento que eu fui fiel ao Senhor, parece que minha vida piorou. A minha vida bagunçou. Como assim bagunçou depois que já estava bem? Se a prisão viesse antes da casa de Potifar, justifica no meu raciocínio. Mas como é que eu posso cair numa prisão depois da casa de Potifar? Exatamente. Porque tem momentos que Deus permite nós cairmos em um lugar onde nós só vamos ter uma coisa: esperar. Eu vou só ter que ficar aqui. O que eu faço numa prisão? Só que a Bíblia continua dizendo: o Senhor, porém, estava com ele. Sabe o que Deus estava trabalhando na vida de José nessa prisão? Perseverança. Deus estava trabalhando na vida de José esperança. Deus estava formando o caráter. O que vai dizer lá em Tiago? Tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a provação gera o quê? Gera esperança, perseverança, e isso traz o fruto. Então nós temos que ter esse entendimento. Tem momentos que Deus vai te colocar em lugar que você vai falar, cara, parece que eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado para estar nessa prisão, mas eu estou numa prisão. Porque Deus está formando o seu caráter. Deus está forjando em você para você ser mais resiliente, mais convicto, mais focado. Agora, onde é que essas características elas aparecem? E aí eu já quero voltar numa coisa. Tem muitas pessoas que eu olho para dentro do ministério e a pessoa no dia mal dela, eu vou morrer, minha vida tá uma bagunça, meu ministério não tá indo, minha liderança não tá frutificando, e a pessoa lá entra em desespero. Sabe qual é o lugar que muitas pessoas caem? Na prisão. Ela cai na prisão. Por quê? Porque ela tá dizendo, eu fiz tudo certo e não tá dando certo. É justamente. Porque se tivesse motivo para você estar na prisão, justifica. Agora, o que Deus quer é gerar em nós. Será que você é convicto? Será que você consegue perseverar? Será que você consegue entrar nessa sala que se chama prisão, não vê ninguém? Outra coisa, essa sala ela é tão difícil porque ele ajuda as pessoas que estavam dentro daquele lugar e aquelas pessoas não lembram dele. Imagina! Você tá falando, cara, eu tirei alguém daqui, eu ajudei a interpretar sonhos de outras pessoas. Agora eu te falar uma coisa forte. Será que no seu momento de prisão você consegue ainda continuar trazendo revelação no sonho na vida das outras pessoas? Isso é muito forte.
Porque os sonhos de José não estavam sendo realizados, mas ele ainda estava interpretando o sonho da vida de outras pessoas. Momentos de prisão, Deus de propósito coloca a gente que eu quero ver se você consegue abençoar a vida dessa pessoa mesmo que você não está sendo abençoado. Isso é o ministério, essa é a formação. A formação de um líder vai passar por esse momento de prisão. E o que você não pode errar? Você não pode cair no contrário. Porque quando você entra na prisão, preste atenção nisso. Prisão nunca é neutro. Na prisão, ou você cresce ou você diminui. Na prisão, ou você gera perseverança ou você gera amargura. Pô, Deus, eu obedeci Deus e fui jogado na prisão. Eu escutei a voz do Senhor e fui injustamente jogado aqui. Eu estou indo em direção ao que Deus tem, minha vida piorou. Então, ou você vai para amargura, ou você vai para perseverança e fé. Ou você se fortalece, ou você sai mais fraco do que nunca. Essa é a quarta sala que nós vamos passar. A quinta sala, na vida de José, é quando ele consegue, então, interpretar o sonho de Faraó e ele é levado ao palácio. A Bíblia, então, diz, né? Gênesis 41, e Faraó mandou chamar José, e José começa a interpretar aquele sonho. No versículo 41, sai a sentença de José, onde Faraó vai dizer: você vai administrar toda a minha casa, debaixo somente da minha liderança. Ninguém mais manda além de você. Então é o momento que ele entra no palácio. E é o lugar que muitas pessoas querem. Muitas pessoas querem. É o meu objetivo, é chegar no palácio. Agora, vamos entender aqui. Porque no palácio nós vemos algumas coisas. Primeiro princípio que nós aprendemos nessa quinta sala chamado palácio. Primeiro, José só chega ao palácio porque ele fez a somatória de perseverança, fé, esperança com competência, tá? Por quê? Então vamos fazer a equação. Ele era temente ao Senhor, tinha fé, perseverou, resiliência. São coisas espirituais. Só que o palácio não foi aberto só porque ele foi espiritual. O palácio foi aberto porque ele foi espiritual e ele foi capaz. Como é que a gente mede a capacidade dele? Porque quando ele interpreta o sonho pela espiritualidade, pela revelação do Senhor, em seguida ele vira e vai dizer o quê? Você precisa criar um plano. Vamos fazer aqui a coleta, vamos guardar os mantimentos, porque no momento de vaca gorda a gente vai ter o mantimento, no momento de vaca magra. Ele fez a equação. Então preste atenção, a quinta sala, palácio, nos ensina uma coisa. Só podemos chegar ao palácio se nós formos espirituais e capazes. Não vem você querer ser só espiritual. Sou super ungido. Tá, você é ungido, mas é burro. Você é ungido, mas não é organizado. Você é ungido e não é capaz. Você é ungido e não consegue ter maestria com aquilo que cai na sua mão. O que adianta José chegar e falar: eu sei interpretar o sonho. Virão 7 anos de vaca magra, virão 7 anos de vaca gorda, e é isso. Tá bom, o que eu tenho que fazer? Não sei. Então procure alguém que sabe administrar. Por isso eu estou dizendo, palácio, essa sala, quinta sala, nos ensina uma coisa. Seja espiritual, tenha perseverança, tenha fé, tenha convicção. Seja desenvolvido dentro de você, seja preparado, mas não se esqueça, seja capaz, seja excelente em tudo que você colocar à sua mão. Eu vejo que tem muitas pessoas que elas são extremamente capazes, mas elas não são espirituais. E eu vejo muitas pessoas que elas são extremamente espirituais, mas não têm capacidade. E é isso que você não pode, porque o palácio se abre na junção das duas coisas. Outra coisa, como é que o palácio se abre? Como é que essa sala, chamada palácio, abre para José? Então, escuta isso aqui e grava isso daqui. José, ele tem acesso ao palácio porque ele tinha uma visão a longo prazo. Ele tinha visão a longo prazo. Como assim? No momento que ele interpreta o sonho, ele chega para Faraó e ele vai falar: olha, 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra, e o plano é esse. Ele tinha plano para 14 anos. Ele tinha projetos para 14 anos. E eu faço essa pergunta: você quer sentar no palácio? Qual é a visão sua para sentar no palácio? Você não tem visão. Palácio é para quem tem visão. Palácio é para quem consegue enxergar além do óbvio. Palácio é para quem conseguiu desenvolver mentalidade. E é por isso que você tem que orar todo dia: Senhor, me dá sabedoria, me dá inteligência. Por quê? Porque quem governa no palácio são pessoas que possuem visão para governar. Então, qual é a sua visão? Ele chega e ele consegue se estabelecer. Então, a quinta sala é a sala do palácio. Sexta sala na vida de José. Sexta sala,
A Bíblia diz que depois disso tudo veio a grande fartura, eles conseguem colecionar tudo, guardar os mantimentos, mas chega um momento que tudo começa a acabar, as pessoas começam a vender as terras, começam a doar tudo em troca de alimento, até o momento onde os familiares de José chegam até José para pedir mantimento. Escuta isso aqui. Por favor, entra comigo nessa história. Imagina, você está no seu ápice financeiramente, de autoridade, de status, de nome. Você está no seu ápice. Você tem tudo que você quiser à sua disposição. E de repente, chegam pessoas, isso aqui é forte, chegam pessoas para te pedir ajuda. Detalhe, essas pessoas foram as pessoas que te venderam como escravo. Essas pessoas foram as pessoas que te jogaram na cisterna. Como é que você lidaria? Então, a sexta sala que eu quero trazer uma revelação é o quarto com os familiares. É o momento onde ele entra ali e os familiares chegam naquele quarto e ele vai agora conversar com as pessoas que o traíram. Como você lidaria com isso? Vamos ser sinceros? Imagina você ser vendido como escravo. Você consegue ter ideia disso? Imagina você ser jogado. Imagina você ser separado numa ruptura dos seus pais, porque os seus irmãos te traíram. Imagina você perder muita coisa na sua vida, tempo, anos, porque pessoas te jogaram nesse lugar. Porque pessoas fizeram o mal para você, porque pessoas te traíram, porque pessoas te deram uma facada nas costas. Como é que nós lidaríamos se de repente eu tô nesse lugar e a pessoa que me fez esse mal entra na sala pedindo ajuda? Você consegue imaginar isso? Foi exatamente o que acontece. A sexta sala é o quarto com os familiares. Agora, a minha pergunta é: como é que nós devemos lidar neste lugar? Como é que nós temos que construir essa sala? Essa sala mostra o porquê José estava no palácio. Sabe por quê? Porque não era o palácio que sustentava José, mas era o coração de José que permitiu que ele fosse sustentado quando ele pisou naquele palácio. Os irmãos chegam e ele começa a chorar porque ele estava vendo os irmãos, ele estava perguntando dos seus pais, e naquele momento ele tinha todo o direito do mundo de escorraçar aquelas pessoas, de prender aquelas pessoas, de fazer mal àquelas pessoas. Mas ele escolheu o quê? Perdão. Ele escolheu não se mover pelas dores do seu emocional. Então a sala, o quarto com os familiares, vai nos trazer um ensinamento muito importante. Se nós queremos construir tudo que Deus tem, é crucial você desenvolver o seu emocional. Nós não podemos ser liderados pelas nossas emoções. E José faz isso. A Bíblia vai dizer, Gênesis 45, José chorou tão alto que os egípcios conseguiram ouvir. Gênesis 45, versículo 5, não se aflinjam, Deus me enviou adiante para salvar vidas. Gênesis 50, versículo 20, vocês planejaram o mal, mas Deus transformou em bem. Olha a cabeça de José. José, ele não simplesmente perdoa, como ele olha para aquelas pessoas que fizeram mal e falaram assim, cara, vamos ser sinceros, vocês planejaram até o mal, mas Deus transformou o mal que vocês planejaram em bem. Eu só estou onde eu estou porque vocês me fizeram mal. Olha a cabeça dele. Ele conseguiu ter um desenvolvimento emocional de olhar para aquelas pessoas e dizer, cara, eu te perdoo. E não só te perdoo, eu te agradeço. Eu te agradeço porque você fez o mal, porque o seu mal forjou e me colocou na sala que eu estou hoje. Escute o que eu estou dizendo, eu quero dizer isso em nome de Jesus. Perdoe, libere o seu coração, não tenha rancor, não viva pelas suas emoções. Porque tem muitas pessoas que estão perdendo o palácio porque decidiram ficar agarrados com as pessoas que te jogaram na cisterna. Vai viver o que Deus tem. Ele escolheu, ou eu vivo olhando para as pessoas que me fizeram mal, ou eu vivo olhando para a promessa que Deus tem para mim. É uma escolha sua hoje. Escolha olhar para aquilo que Deus tem preparado para você. Não queira ficar segurando todos os ovos. Estou tentando equilibrar as taças. Para com isso. Nós temos que olhar e dizer, Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim? Que as minhas lutas, que os meus problemas, que as minhas dores, que os meus traumas, que as pessoas que fizeram mal, que os lugares que não foram bons para mim, que tudo isso sirva como degrau. Degrau. É degrau que me preparou. Até porque, vamos ser sinceros, de fato, você só é quem você é
pela somatória das coisas boas e ruins que aconteceram na sua vida. Se só tivesse acontecido coisa boa, você não seria quem você é. Talvez você não teria a sagacidade que você tem. Talvez você não teria inteligência. Talvez você não teria estudado tanto. Talvez você não teria se esforçado. Ou seja, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então a sexta sala é o quarto com os familiares. E a sétima sala, e eu quero fechar com isso, é a sala do seu enterro. Eu sei que isso é difícil, isso é duro, mas olha que interessante. A Bíblia vai dizer, em Êxodo 13, 19, Moisés levou os ossos de José consigo. Hebreus 11 vai falar, pela fé, José deu ordens acerca dos seus ossos. José era uma pessoa tão à frente do seu tempo que quando ele começa a olhar para sua morte, ele vai dizer o quê? Pegue os meus ossos e enterre em determinado lugar. Não me deixa aqui. Eu vou morrer aqui, mas não me deixa aqui. Preste atenção, o bicho ele era tão inteligente que ele tinha um plano para depois da morte dele. Depois da morte dele, ele ainda tinha ações que ele já tinha projetado. O que eu quero trazer? A sétima sala é a sala do nosso enterro. Como assim? É o momento onde José ele olha para toda essa trajetória e ele nos ensina uma coisa. Primeiro, ele nos ensina a fidelidade do lugar que ele saiu. Ele vai dizer, me enterre lá, me enterre no lugar que eu vim. Então o que ele está dizendo? Eu sei onde eu estou hoje, mas eu nunca perdi os meus olhos do lugar que eu saí. Ele vai dizer, me enterre lá, porque eu nunca tirei da minha mente do lugar que Deus me tirou. Do lugar que eu saí. Será que nós somos assim? Será que mesmo que nós venhamos crescer tanto, nós podemos manter a sobriedade lembrando, Senhor, eu lembro do lugar que eu saí. Mas tem uma segunda coisa que é muito importante. Quem é que pode tirar os ossos de José? José não poderia fazer isso. Então isso contava com a ajuda das próximas gerações. Então essa sala, a sala do nosso enterro, demonstra a importância de nós olharmos para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, não só por hoje, mas hoje e para frente. É o momento onde nós temos que olhar quais são os frutos que eu deixo depois da minha vida. Tem muitas pessoas que estão construindo algo incrível na Terra. Incrível! Agora, 2025. Mas eu quero fazer a pergunta, o que nós estamos construindo que vai deixar um legado? O quanto das nossas vidas vai trazer impacto para as próximas gerações? Eu faço uma pergunta para você com muito amor que eu sempre me faço. Como as pessoas vão lembrar do Seite depois que eu partir dessa vida? Eles vão lembrar? Primeira pergunta, será que vai lembrar de mim ou não vai lembrar? Mas a segunda coisa, como eles vão lembrar de mim? Então, a melhor maneira de nós vivermos hoje é sempre se perguntando o que Deus tem e como isso vai ser transmitido para as próximas gerações. Sétima sala é o momento onde nós deixamos um legado. José, mais uma vez, ele foi preparado para viver aquilo que Deus tinha promessa. Eu encerro com aquilo que eu disse no começo. Deus não te leva ao destino que você sonha sem antes te transformar na pessoa que pode sustentá-lo. Espero que isso tenha te ajudado, que Deus te abençoe e eu te vejo na próxima.